Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou André Ortega e vou mostrar nesse vídeo como configurar um switch lógico e também um Distributed Logical Router usando o VMware NSX. Bom, para começar, deixa eu mostrar a nossa topologia. Eu tenho um ambiente já preparado com o vCenter instalado, assim como o NSX Manager e o NSX Controller. Eles já estão integrados, então a nossa gerência já está acessível através do vCenter. E os meus hosts também estão preparados. Eu tenho 2 servidores web que estarão em redes distintas, como a gente pode ver pelo endereçamento. E também o meu mundo físico já está pronto para a gente fazer os testes. Então eu tenho uma máquina aqui de usuário que depois vai acessar os servidores web. E um firewall, um Cisco ASA, que é o gateway da minha rede. O foco desse vídeo são os elementos que estão aqui neste retângulo azul. Os 2 switches lógicos, como a gente pode ver, um para cada rede. Cada switch desse representará um segmento Layer 2. E também o roteador distribuído, que fará o roteamento entre as redes dos servidores e a conexão com o mundo virtual. Observe que o roteamento entre as redes virtuais, entre as redes 192 e 2 aqui representadas, será feito automaticamente por elas estarem conectadas ao roteador, né? Vão estar conectadas ao roteador. E o roteamento com o mundo externo será feito através de OSPF. Então vamos começar. Bom, essa é a interface do vSphere Web Client, já bem conhecida para quem trabalha com virtualização. E se a gente observar aqui, a gente tem um ícone diferente, o Networking Security, que é justamente o ícone do NSX. É neste lugar que a gente faz a configuração da rede virtual. É aqui que a gente virtualiza a rede. E é isso que a gente vai fazer nesse tutorial. A gente vai criar redes virtuais, a gente vai virtualizar a rede. Se a gente navegar aqui pelas opções da lateral esquerda, a gente tem os status, né, do meu deployment. Então a gente consegue ver que o manager está acessível, a controller também está funcionando sem nenhum tipo de alerta significante. Eu tenho um cluster já preparado, sem nenhum tipo de alerta. Tenho 3 logical switches já criados e tenho também o firewall já pronto para utilizar nos 3 hosts aqui do meu deployment. Vou passar aqui rapidinho na aba installation, só para mostrar também os status, né, do deployment. Então, tem o endereço IP do meu NSX Manager, o endereço IP do meu NSX Controller. Se a gente olhar aqui no Host Preparation, eu consigo ver também que o NSX está instalado, tem o VXLAN configurado. A gente está realmente pronto para fazer a configuração. Os hosts já estão com a interface VTAP configurado, né, como a gente pode ver. Tenho o meu range de IDs. O que é isso aqui? Quando a gente cria um logical switch, ele associa um ID. E é desse range que ele vai pegar os IDs. E o meu transport zone. Aqui nesse deployment eu tenho só um transport zone que permeia os 3 hosts, né? Então eles podem se falar por aqui. Bom, para configurar um Logical Switch, a gente clica aqui na aba Logical Switch e seleciona a opção aqui o mais, né, o adicionar. A gente pode ver que eu já tenho 3 switches lógicos criados, mas a gente não vai usar eles. Eu vou criar switches novos. Eu vou dar o nome para o meu Logical Switch de LS Web 01. Ele vai usar o Transport Zone VXLAN TZ. Eu só tenho esse, então ele já está automaticamente selecionado. E vou usar o modo Unicast. Aqui é interessante saber, né, dá para usar o modo Multicast, mas para isso eu preciso de uma intervenção na minha rede física. Eu preciso configurar o meu switch físico para suportar Multicast. Eu preciso habilitar o IGMP Snoop. Como aqui eu não vou mexer nada na rede física, então eu vou usar o modo Unicast. Vocês podem ver que é bem simples, né? O switch já foi criado, então eu já tenho uma rede virtual criada, né? Vou repetir o processo, vou criar um outro switch lógico, LS Web 02.
com a mesma configuração do anterior, né? Ele continua conectado ao Transport Zone e também no modo Unicast. Depois de criar o switch lógico, a gente precisa associar as máquinas virtuais ao switch lógico. Se a gente olhar aqui na topologia, né, eu tenho um servidor web 1 que eu vou ligar ao switch 01 e eu vou colocar o servidor web 02 no meu switch 02. Para fazer isso, basta selecionar o switch lógico, aqui o web 01, e clicar nesse ícone de adicionar virtual machine. Ele vai me listar aqui as máquinas virtuais e eu vou selecionar a minha máquina Lab Web 01. Seleciono a placa de rede que vai estar conectada nesse switch e finalizo. O processo é bem simples, né? Realmente só criar o switch, só dar um nome para ele e associar a máquina. Vou repetir o processo com o meu servidor Web 02. Selecionar ele aqui, Lab Web 02. Selecionar a placa de rede e finalizar. Se eu abrir o meu servidor web aqui, a gente pode ver o endereçamento IP, né? O Lab Web 01 está com IP 192.168.1.20 e o Lab Web 02 está com IP 192.168.2.20. Se eu tentar pingar do Lab Web 02 para o Lab Web 01, eu não vou conseguir, porque eles estão em redes diferentes e eu não tenho nenhum elemento que faça roteamento entre essas redes. Bom, voltando aqui para a interface do NSX, a gente já terminou a primeira parte. A gente já criou dois switches lógicos, dois segmentos de rede Layer 2, duas VXLANs e associou as máquinas a ele. A segunda parte desse vídeo é a criação e configuração do Distributed Logical Router. E é isso que a gente vai fazer agora. Para criar um Distributed Logical Router, a gente usa a opção NSX Edge aqui na lateral esquerda. Eu não tenho nenhum Edge criado, então eu vou adicionar um aqui, clicando no mais. Vou escolher o tipo Logical Distributed Router e vou dar o nome de Lab Distributed Logical Router 01. Esse também vai ser o hostname do meu roteador virtual. Eu não vou usar outra disponibilidade, aqui é um ambiente de laboratório, né? Então a gente não tem essa necessidade. Precisamos informar a senha para acesso à console desse Logical Router. E escolher onde vai ser instalado a máquina virtual de controle desse roteador virtual. O NSX Edge Distributed Logical Router é composto por dois elementos, o Data Plane e o Control Plane. O Control Plane é uma máquina virtual que gerencia o roteador, que controla, que tem a inteligência do Distributed Logical Router. Já o Data Plane, por onde é encaminhado o tráfego, né, por assim dizer, é a porção desse roteador que é instalado nos hosts, são VBIs instalados em nível de kernel. Então o que a gente está fazendo aqui é escolhendo onde vamos instalar a VM de controle desse Distributed Logical Router. Apesar de eu não estar usando HA, eu preciso obrigatoriamente escolher onde a interface HA vai estar conectada, né? Então eu vou selecionar aqui o Lab Web 01, por exemplo. A gente não vai estar utilizando, mas sou obrigado a selecionar, então por isso eu selecionei. E aqui a gente vai adicionar as interfaces do meu roteador virtual. A primeira interface que eu vou adicionar, do tipo interno, é justamente o Logical Switch Web 01. Vou dar um nome para essa interface de Logical Switch Web 01. Coloquei o mesmo nome aqui na interface, mas não é obrigatório, você pode pôr o nome que quiser aqui na interface. Eu acho mais fácil assim, porque fica simples de associar, né? E depois de adicionar a interface, eu preciso colocar um endereço IP. Se a gente voltar aqui para a topologia, o endereço IP desta interface do roteador que estará conectado ao Logical Switch Web 01 é 192.168.1.1.
Então vamos lá, 92.168.1.1 com máscara 24. Vou adicionar uma segunda interface que vai estar conectada ao switch 02, LS Web 02, do tipo internal. Por que do tipo interno? As interfaces conectadas ao mundo virtual, as interfaces de rede conectada a redes virtuais são do tipo interno. Então, por isso que está selecionada ali a opção interna. E desse lado, né, nessa interface, o meu IP é 192.168.2.1. Vamos confirmar aqui. É isso mesmo, né? Então 192.168.2.1. Essa interface vai ser o gateway dessa VXLAN, vai ser o gateway desse segmento de rede Layer 2. E por fim, a última interface que eu vou adicionar aqui no meu roteador, do tipo uplink. Deixa eu pôr o nome de uplink lab. Essa interface é a interface que vai estar conectada ao mundo físico. Então eu vou utilizar aqui um distributed port group que já existe, DVS lab. É por essa interface que o meu roteador lógico vai falar com o mundo físico. E o IP dessa interface vai ser 10.123.45.166. Essa interface aqui, que está conectada ao mundo físico e posteriormente vai falar com o ASA usando o SPF. A interface de rede também é 24, a máscara de rede também é 24. Então eu já selecionei onde eu vou fazer o deployment da minha máquina de controle desse Distributed Logical Router e já adicionei as interfaces do meu roteador virtual. O gateway desse roteador vai ser justamente o ASA, né, o equipamento do mundo físico. E por isso eu seleciono a interface de uplink e dou o IP do equipamento físico, que é o gateway dessa minha rede virtual. Prontinho, basta a gente finalizar e aguardar alguns minutos enquanto o NSX faz o deployment da máquina virtual que controla esse Distributed Logical Router. O tempo de instalação do Logical Router vai depender, né, dos recursos que você tem disponível, das tarefas que estão rodando simultaneamente, enfim, pode variar. Mas aqui nos meus testes no laboratório, o deployment do Logical Router tem durado aí coisa de 2-3 minutos, é bem rápido até, né, bem bacana. A gente pode ver aqui pelo status que já instalou, né, não tenho nada instalando, não tenho nada em falha, e eu já vejo aqui o meu Distributed Logical Router. Se eu der 2 cliques aqui nele, a gente consegue ver a configuração, né? Então eu vou entrar aqui em Global Configuration, eu tenho o IP do gateway dele. Se eu vier aqui em Settings, eu consigo ver as interfaces, né? A gente pode observar que são as interfaces que a gente definiu durante a instalação e estão conectadas aos switches, né, que a gente queria. Vamos testar esse equipamento. Eu estou acessando aqui o meu Lab Web 01 e vou tentar pingar a interface do roteador virtual, o meu gateway, o gateway dessa máquina, né? Vamos ver. Legal, pingou. É um bom sinal, né? Deixa eu tentar pingar agora o meu outro servidor web, que está numa rede diferente. 220. Opa, também respondeu. Então a gente pode ver que o roteador, o Distributed Logical Router, já está funcionando, ele já está roteando de uma rede para outra. Voltando aqui para o nosso NSX. A segunda parte da configuração do Distributed Logical Router vai ser a habilitação do SPF. Por quê? No momento a gente tem esse servidor web vermelho falando com o servidor web azul, através do Logical Router. Mas eu ainda não tenho o roteamento para a rede física. Então esse equipamento físico ele não sabe da existência dessas duas redes virtuais. E é com o SPF que a gente vai divulgar essas redes. Deixa eu abrir aqui também o ASA, que é o do mundo físico, só para mostrar, né, que ele já está configurado com o SPF. Router.
Então eu tenho aqui uma configuração de OS bem simples, né? O ASA está divulgando a LAN dele. E a gente pode observar que esse equipamento não tem nenhuma rota aprendida via OSPF. Então, e tudo bem, porque o roteador ainda não está configurado, o roteador ainda não está divulgando as redes. Vamos voltar aqui para o nosso Logical Router. Vamos selecionar a aba Routing e vamos configurar o OSPF. Nosso primeiro passo aqui, aliás, deixa eu voltar aqui para Configuration. Nosso primeiro passo aqui é configurar um Router ID para esse roteador virtual. Eu vou deixar a interface de uplink como Router ID. Opa, não selecionou. E vou dar um Publish Changes. Muito bem. Agora o segundo passo é a gente criar a área 0, que é a área que eu estou usando aqui. Eu só tenho uma área, né? Só a área 0. Não estou usando autenticação. E mapear a interface de uplink para a área 0. Vou publicar aqui as mudanças. E por fim, nosso último passo na configuração do OSPF do Distributed Logical Router é justamente habilitar o processo OSPF e informar dois endereços IPs. O Protocol Address, que é o IP utilizado para o Distributed Logical Router formar adjacência com os vizinhos, os neighbors OSPF, e eu vou usar o IP 167. E o Forwarding Address, que é justamente o IP do roteador, né, da interface uplink, que vai ser utilizado para encaminhamento dos pacotes. Vou dar um OK, publicar as mudanças, né, fazendo uma analogia com outros equipamentos de rede, né, o Publish Changes aqui é o commit, né. Prontinho, o OSPF habilitado. Área 0 criada, a interface de uplink associada à área 0. Então, a configuração de OSPF do nosso roteador virtual está pronta. Acho que em alguns minutos a gente já vai conseguir ver as rotas aqui no ASA. Foi bem rápido, né? A gente pode ver aqui já que o ASA aprendeu a rede 192.168.1.0 e a rede 192.168.2.0 através do dispositivo 10.123.45.166, que é justamente o nosso Distributed Logical Router. Deixa eu fazer aqui mais uma verificação. Então, se a gente usar o comando show OSPF neighbor aqui no ASA, a gente consegue ver a vizinhança. E é justamente o nosso roteador virtual. Dessa forma, deve já ser possível aqui do meu servidor web que está conectado a uma rede virtual, eu chegar até a rede física. Vamos testar. E a gente pode ver que já está funcionando. Então, só para ficar mais claro, deixa eu voltar aqui para a topologia. O teste que eu fiz agora foi aqui do servidor web 01, eu dei um ping justamente para a interface do ASA, 10.123.45, que é o nosso gateway aqui na rede física. Como tudo aparentemente está funcionando, eu posso vir aqui na máquina do usuário e já acessar o meu servidor web, que é o nosso último teste. Vamos lá. Bom, vamos tentar acessar o servidor web. Ok, conseguimos acessar o Lab Web 01. E agora o Lab Web 02, nosso segundo servidor, que está em uma outra rede virtual. Bom, por hoje é só.
E só recapitulando, nesse vídeo a gente mostrou como criar 2 Logical Switches e um Distributed Logical Router para fazer o roteamento entre as redes virtuais e o mundo físico, inclusive utilizando o OSPF. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.